Graça e paz, meu irmão, dia 14 de maio de 2026, e nós continuamos nossa saga no mergulho no livro de Ezequiel. Chegamos ao capítulo 22, e a gente vai lá no versículo 30 e diz assim: E eu busquei por um homem entre eles, que fizesse o cerco e que pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Eu escolhi esse verso para a gente poder conversar um pouquinho sobre o capítulo 22 do nosso devocional, porque ele entra ainda na linha do mesmo devocional de ontem, quando o Senhor estabeleceu, que a espada dele cortaria para fora de Israel o justo e o perverso. E quando a gente olha assim para fora de Israel, e quando a gente faz uma análise mais espiritual, a gente começa a querer enxergar como se cortasse da própria, vamos dizer assim, presença de Deus, do relacionamento de Deus. E essas coisas elas se tornam um pouco perigosas para a gente, por quê? Porque são textos que são difíceis quando o Senhor fala desse tipo de concepção. Porque ele está dizendo que claramente, ou pelo menos a concepção teológica que se aplica, é como se a gente se perguntaria: poxa, Israel não tinha ninguém que pudesse, por exemplo, se colocar diante de Deus e representar uma sociedade, vamos dizer assim, com identidade com ele, com relacionamento com ele, com integridade com ele. Quando nós temos lá a história de Abraão, que Abraão se coloca intercedendo pelo povo, nós temos de Moisés também da mesma forma, a gente consegue ver, não que esses homens, não sei qual era a concepção da palavra de justo para esse momento, mas esses homens, eles se colocavam, ou quando se colocaram em intercessão, acabaram sendo escutados pelo Senhor, em determinados momentos ali. E aqui a gente vê a característica do Senhor falando, analisando de forma fria, que apesar dele ter buscado, alguém que pudesse preencher os requisitos, levantar a palavra dele, levar o povo ao arrependimento, ele não encontra. E a gente rapidamente, como estamos falando de Jerusalém, de cara, e nesse tempo aqui a gente consegue visualizar a imagem do profeta Jeremias. Então a concepção dada aqui, ela sempre tem que ser com muito cuidado, porque pode representar como... Você lembra quando o Senhor estabeleceu para que Jeremias, eu acho que foi lá pelo capítulo 7 dele, que ele não deveria mais orar pelo povo, que ele não ouviria? É claro que nós ainda temos mais uns 40 e poucos capítulos, porque são 52 capítulos, mostrando uma longa história de 40 anos de vamos dizer assim, de pregação, de insistência, e até mesmo de rebeldia do povo. Mas o capítulo aqui, mais do que isso, porque talvez não, muito claramente a gente vai passar, semelhantemente aos capítulos anteriores, que vai falar sobre, primeiro que fala que no versículo 4, o profeta, no versículo 2, o profeta, ele é questionado se ele está pronto para julgar a Israel. Israel aqui é chamado de cidade sanguinária, porque o profeta irá julgar. Então o profeta vai atribuir os motivos da culpa, já temos em outros capítulos isso, mas os motivos da culpa daquela cidade porque estava recebendo o juízo. Então você vê que a seara, a percepção de Deus, é uma percepção de juízo, porque por diversas vezes ele diz assim que aquilo que ele fala, ele cumprirá, ou seja, o Senhor cumprirá aquilo que ele já determinou. Só que ele não cumpre porque ele simplesmente quer. Aí no versículo 4 ele diz assim: Tu te tornastes culpado em teu sangue que derramastes, e contaminastes a ti mesmo em teus ídolos que fabricastes, e fizestes com que seus dias se aproximassem, e chegastes até mesmo aos teus anos. Portanto, eu te fiz uma vergonha para os pagãos e um escárnio para todos os países. Israel é culpado. É culpada porque ele vai falar sobre os príncipes. Falando que os príncipes, o prazer deles era usar o poder deles para poder derramar sangue. Ele fala que da usura, da violência social, da pobreza, do aumento do descaso com viúvas, com os órfãos. Ele fala sobre principalmente a profanação dos lugares santos, dos templos. Ele fala de que o povo vivia extorquindo, vivia, por exemplo, se aproveitando da fraqueza dos necessitados, levando a ganância,
Isso a gente consegue chegar no versículo 12. E então o Senhor, ele vai estabelecendo, e ele não vai passar só por aí, não. Então ele vai estar passando por ações do próprio povo, ações dos seus governantes, e quando chega o pior é quando ele fala assim, que penso eu, olha, no versículo 25, há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como o leão que ruge, devorando a presa. Eles devoram as almas, tomaram o tesouro e as coisas preciosas, fizeram muitas viúvas nos meios dela. E completa. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Eles não põem diferença entre o santo e o profano, nem mostram diferença entre o imundo e o limpo. E eles escondem os seus olhos dos meus shabates, e eu sou profanado no meio deles. Não há. Ele está olhando por camadas sociais, ele diz assim, ó, não há. Então, quando ele fala não há é como se ele olhasse aí a própria camada, diz assim, olha, fala para mim, quem representa os meus próprios profetas e os meus próprios sacerdotes se corrompem dessa forma, levando a alma do povo a ser devorada, como eu não levantarei o meu juízo sobre eles? Então, no meio dessa profanação, desse desrespeito, dessa agressão, dessa iniquidade, dessa idolatria profunda, Deus estabelece no versículo 31, portanto, eu derramaria a minha indignação sobre eles. Eu os consumi com fogo da minha ira. Seu próprio caminho eu recompensei sobre suas cabeças, diz o Senhor, seu Deus. Por que ele usa e não recompensarei, não? Porque ele está usando a sequência daquilo que está acontecendo sobre Israel, ou seja, é uma coisa que se completa para o futuro, mas já desde o presente. Invasões, povos cativos, usurpação, gente sendo prisioneiro, fome, peste, espada, muita coisa acontecendo, só que é uma coisa que não para por aí, ela vai se perdurando, como hoje a gente vê até hoje Israel, em tese, aparentemente uma nação próspera, né? Uma nação hoje que tem poder bélico, tem tecnologia, tem ciência, mas ainda assim há muita distorção porque ainda não tem a plenitude do Senhor no seu coração. O livro de Ezequiel, como quase todos os livros da Bíblia, não são tão fáceis. Ainda mais quando a gente se depara com essas expressões que parecem não haver diferenciação entre o justo e o injusto. Mas a gente tem diversos outros textos, como nós falamos ontem no devocional de ontem, que é preciso que a gente analise como um conjunto para poder compactuar que, na verdade, que há os remanescentes e que há a misericórdia de Deus sobre aqueles que buscam se apresentar de forma separada para o Senhor. Fica na graça de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.